o tema de nossas reflexões: propósitos e recomeços. E o Salmo de número 101 será o fundamento de toda a nossa reflexão. Eu quero convidar você a acompanhar a leitura do texto sagrado. Abra a sua Bíblia, se quiser faça suas anotações. Assim começa este Salmo: cantarei o teu amor e a tua justiça, Senhor, com cânticos te louvarei. Buscarei viver de modo inculpável, quando virás me ajudar. Viverei com integridade em minha própria casa, não olharei para coisa alguma que seja má e vulgar. Odeio todos que agem de forma desonesta, não terei nada a ver com eles. Rejeitarei ideias perversas e me manterei afastado de todo o mal. Não tolerarei quem difama seu próximo, não suportarei presunção nem orgulho. Irei à procura dos fiéis para conviverem comigo, só terão permissão de me servir os que andam no caminho certo. Não permitirei que enganadores habitem em minha casa, nem que mentirosos permaneçam em minha presença. Minha tarefa diária será acabar com os perversos e expulsar da cidade do Senhor os que praticam o mal. Este é o Salmo. Este é o Salmo. Eu levei algum tempo para aprender a separar as sílabas das palavras. Eu não sei se você também teve essa dificuldade, porque são muitas as regras, não é? RR podem ser separados ou devem ser separados? Sim. SS e os dígrafos. NH, LH, CH. Eu quero ver como o tradutor vai fazer isso agora. NH, LH, CH. Não se separa, não se separa. A grande questão é que eu preciso aprender o que pode e deve ser separado e o que não pode nem deve ser separado. Por exemplo, se eu falar em luz e trevas, separados. Se eu por acaso falar em igreja e Estado, separados. Mas se porventura eu lhe falar sobre amor e justiça, o texto sagrado me ensina que amor e justiça não podem ser separados. Aliás, pensando nisso, deixa eu apenas mostrar-lhe. Isso aparece no primeiro verso que lemos. Cantarei o teu amor e a tua justiça. Notem que o meu cântico, na forma de adoração, tanto o amor quanto a justiça de Deus estão presentes. São muitas as canções inspiradas ou que declaram e louvam o Senhor pelo seu amor, pela sua misericórdia, pela sua redenção, pela sua consolação. Mas eu quero lhes dizer, a gente precisa aprender também a cantar a justiça de Deus. Precisamos, irmãos, precisamos. Aliás, pensando nisso, eu escrevi e até postei um pequenino texto. Eu afirmo que misericórdia sem justiça é conivência, não é tolerância. É como que assinar uma declaração de concordância. Justiça sem misericórdia é preconceito, irmãos. Eu continuei a escrever e pensei que misericórdia sem justiça é desperdício, é lançar pérolas aos porcos, é estabelecer quase que uma relação doentia. Justiça sem misericórdia é indiferença. Misericórdia sem justiça é amor que adoece. Justiça sem misericórdia é religião de arrogantes. Misericórdia sem justiça é impotente, não transforma coisa alguma. Justiça sem misericórdia não edifica, antes destrói. Irmãos, alguém pode estar perguntando, mas o que tem este salmo a ver com o tema proposto, a ideia de propósitos e recomeços? Na verdade, tem a ver com a datação deste salmo. Há uma unidade entre os comentaristas, estudiosos, de que Davi teria sido o escritor deste salmo. Agora, a grande questão é quando ele escreveu. Alguns afirmam que este salmo foi escrito quando Davi tentou levar a arca do Senhor para Jerusalém. Eu não sei se você se recorda, lá em 1 Samuel capítulo 6, a Escritura vai dizer que quando eles estavam, olha que eu estou lendo sem óculos, viu, irmãos?
por obra e graça dos Gideões Internacionais. Eu não sei o que foi que aconteceu, que eles me deram uma Bíblia com a letra super gigante. Super gigante. A Bíblia vai nos contar que nesse capítulo de número 6, Israel em festa, diz o texto sagrado que todo tipo de instrumento de madeira, de faia, com harpas, liras, tamborins, pandeiros, símbolos, estava sendo trazida de volta a arca. E agora o propósito de Davi era colocá-la em Jerusalém. Só que quando a carroça que carregava a arca chegou à eira de Nacon, a Escritura Sagrada diz que Uzá estendeu a mão para segurar a arca de Deus, porque os bois tropeçaram. E naquele mesmo instante, a Escritura diz que a ira do Senhor se acendeu e Deus o feriu ali por esta irreverência. O que é que isso tem a ver com o texto? Deixe-me continuar a explicar-lhes. No versículo 2 do Salmo 101, Davi usa uma expressão: quando virás me ajudar? E o curioso é que se você voltar para 2 Samuel capítulo 6, só que no versículo 9, ele diz uma expressão assim: como virá a mim a arca do Senhor? Em função desta associação, muitos querem afirmar que este texto foi escrito, este salmo foi composto exatamente neste momento. Davi, com o coração perturbado, depois de ter tentado levar a arca do Senhor para Jerusalém, vê o seu projeto frustrado, ele não completa essa missão, e diz o texto sagrado que cria naquele homem de Deus esta indagação: quando virá? Quando virá? Porque a arca era o símbolo da presença do Senhor. Mas, depois de toda essa explicação, eu preciso lhe dizer, não é conclusivo. Eu não posso afirmar que este salmo ele foi composto antes, por exemplo, do pecado cometido por Davi. E isso mudaria o significado deste salmo? Sim, irmãos. Porque se este salmo foi escrito antes, no começo do seu reinado, eu teria aqui um propósito. Todo salmo poderia ser interpretado como a manifestação do entendimento de Davi acerca do propósito de Deus para a sua vida. Agora notem, e se este salmo foi escrito depois da queda? Se este salmo foi escrito depois do pecado cometido, então eu não teria um propósito, eu teria um recomeço. É por isso que quando eu leio este texto, este salmo, eu me deparo ou com um homem que estabelece propósitos para a sua vida, ou com um homem que quer retomar, que quer recomeçar aquilo que de alguma forma ele se afastou e ele perdeu como experiência de sua vida pessoal. Eu sei que muita gente afirma que a vida é feita de recomeços, mas hoje eu gostaria de dizer que a vida é feita de propósitos e recomeços. Propósitos e recomeços. Como se fossem duas faces de uma mesma moeda, que não podem ser separados. Por isso, meus irmãos, eu entendo que Deus precisa ser adorado, não só na inteireza de nosso coração. De um lado, amor, do outro lado, justiça. Mas na inteireza daquilo que Ele é. De um lado, amor, do outro lado, justiça. Mas ainda pensando nesse texto, deixe-lhe dizer, as minhas imperfeições, elas não podem destruir o meu desejo de ser uma pessoa melhor. Eu usei a palavra desejo, mas eu bem que poderia colocar a palavra propósito. As minhas imperfeições, as minhas limitações, não podem destruir isso. O Senhor sabe de cada uma das minhas dificuldades, mas Ele olha para mim, olha para você, olha para Abraão e diz: olha, anda na minha presença e ser perfeito. O Jesus está pregando e Ele olha para aquela gente e diz assim: olha, sejam perfeitos como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Eu sei que eu não sou uma pessoa, eu sei que eu não sou uma pessoa perfeita, irmãos. Já faz tempo que eu descobri isso. Às vezes nós vivemos a ilusão de que somos. Mas quando olhamos, especialmente para a vida de Davi, eu preciso entender isso. Não sou perfeito, não somos perfeitos, mas ainda que imperfeito, todos os dias eu preciso me levantar e dizer ao Senhor: hoje eu quero ser melhor
do que ontem eu fui. E eu não posso desistir disso. Eu não sei quantas situações de decepção, de frustração, de projetos inacabados. Eu não sei quantos obstáculos têm se levantado contra você, têm destruído, quem sabe, até a sua motivação. Mas eu hoje aqui vim lhe dizer que a vida é marcada assim, por propósitos e ao mesmo tempo por recomeços. Você observou o versículo de número 2? O que diz Davi neste salmo? Ele canta dizendo assim: buscarei viver de modo inculpável. Você consegue imaginar a meta? Você consegue imaginar o sonho? Davi canta dizendo: buscarei viver de modo inculpável. Mas quando eu li esse verso, sabe qual foi a grande questão no meu coração? Terá sido este verso resultado de um propósito? Ou terá sido este verso resultado de um recomeço? Seria este verso a expressão de alguém que quer viver assim, quer viver em santidade, que olha para o futuro, os desafios de ser o rei em Israel? Será que representa o sonho de alguém que finalmente sentou no trono do povo de Deus, depois de um longo tempo de lutas e dificuldades, da oposição de Saul, e ele olha para o futuro e diz: olha, eu tenho algo no meu coração e um desejo na minha alma. Eu quero sim, eu quero viver de modo inculpável. Ou será que este salmo, ou esta frase, expressa o desejo de alguém que um dia até desejou viver assim, mas caiu, encontrou-se no fundo do poço, mas levanta-se, olha para o Senhor e escreve uma canção dizendo: Senhor, eu sei que eu errei, eu sei que eu falhei, mas eu quero viver de um modo inculpável. Ah, meus irmãos, eu não sei exatamente o que uma palavra como essa representa na sua vida, mas quem sabe Deus hoje aqui está falando a alguém que precisa estabelecer isso como propósito na sua vida, que nunca considerou a espiritualidade como uma necessidade, que nunca considerou esta relação com Deus como um convite ao aperfeiçoamento de caráter, de vida, de alma, de sentimentos, de desenvolvimento de uma inteligência espiritual no seu coração. Ou quem sabe Deus esteja falando com gente que um dia viveu esse desejo intenso, mas por alguma razão pecou, afastou-se de Deus, esfriou a sua própria alma. Você consegue lembrar dos 10 mandamentos? Pelo menos alguns deles. Em sua mente, tenta recordar. 10 mandamentos, tenta recordar os 10. Está conseguindo? Quantos conseguiram recordar os 10 mandamentos na íntegra? Ninguém levantou. Levantou a mão. Quantos conseguiram? Eu vou baixar, vou ser mais complacente. 5 mandamentos. Você consegue lembrar 5 mandamentos? Ok, ficou mais fácil, não? Eu estou lhe dizendo isso porque a Bíblia registra, muito obrigado, viu? A Bíblia registra 4 pecados relacionados aos 10 mandamentos, quebrados, cometidos por Davi. Observe, a Bíblia registra 4 pecados na vida de Davi. Cobiça. Ele cobiçou Batseba. E o que é que está escrito? Não cobiçarás, especialmente quem, irmãos? A mulher do teu próximo. Existe um outro mandamento dizendo assim: não adulterarás. Só que o texto sagrado vai me dizer que Davi também adulterou. A Bíblia condena o assassinato. Está escrito o que, irmãos? Não. Davi foi responsável pela morte de Urias. E quanto à mentira, o mau testemunho, a palavra falsa, o engano, vocês se recordam que Davi viveu um período de mentira em sua vida? Também ele foi alvo do pecado da mentira. Agora, o curioso, irmãos, é que a Bíblia fala sobre tudo isso. No entanto, a mesma Bíblia, lá no Novo Testamento, fala de Davi de um modo surpreendente. Aqui está Atos capítulo 13, verso 36, o apóstolo Paulo falando. E de repente ele, no meio do sermão, ele diz assim: Davi fez a vontade de Deus em sua geração. Como assim? Eu li mesmo, irmãos? Está escrito isso? Que Davi fez a vontade de Deus em sua geração. Você consegue entender o que é que a Bíblia está me dizendo? E a você? É que não é o pecado que cometi,
mas o perdão que recebi que define quem eu sou. Davi poderia ter sido mencionado no Novo Testamento como aquele que quebrou 4 dos mandamentos de Deus, como um homem que desprezou a liderança, a soberania de Deus sobre a sua vida, que um homem que fraquejou diante da sua tentação, diante da tentação. Mas quando lá adiante Davi é mencionado, ele é mencionado como um homem que fez a vontade de Deus. Você consegue imaginar, irmãos? Sabe o que quer dizer isso? É que todos nós realizamos a vontade de Deus, cumprimos a vontade de Deus em meio às nossas fragilidades, em meio aos nossos erros, em meio às nossas limitações. E por favor, isso aqui não é uma indulgência plenária para os irmãos, não, viu? É somente a consciência de que nós fomos chamados para fazer a vontade do Senhor. E aconteça o que acontecer na sua vida, levante-se, retome propósitos, recomece, tudo de novo. Tira lá das caixas projetos que ficaram para trás. Pede perdão ao seu Senhor. E o sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo pecado, vai lhe dar novamente a certeza que a santidade é aquilo que nos permite enxergar a face de Deus. Por isso, não permita que a sua vida seja definida pelos erros que um dia cometeu, mas pela graça do Senhor, que é muito maior do que qualquer erro que eu e você possamos ter cometido. O Mário Sérgio Cortella tem uma frase interessante. Indagado que foi sobre a questão do propósito, ele disse assim: uma vida com propósito é aquela em que eu entenda as razões pelas quais faço o que faço e pelas quais deixo de fazer. Ser dirigido por um propósito é saber exatamente o que eu quero e o que eu não quero, o que eu aprovo e o que eu reprovo, o que eu creio e o que eu não creio. E é por isso que quando eu leio esse texto, é como se Deus estivesse olhando para mim e para você e dizendo: olha, estabeleça propósitos para a sua vida. E sabe aquele propósito estabelecido por Davi no Salmo, de viver uma vida de santidade, uma vida plena na presença de Deus, uma vida cheia do Espírito Santo. Olha, alguém aqui não tem esse desejo de ser preenchido pelo poder do Santo Espírito de Deus? Alguém aqui não tem o desejo de viver uma vida de santidade? Alguém aqui não tem o desejo de servir ao seu Senhor? Olha, se esses sentimentos não estão no seu coração, desculpe se você é deselegante, mas o cristianismo é para gente que quer servir a Deus, amar o próximo, amar ao Senhor. O cristianismo é para quem quer viver uma vida de santidade. Cristianismo é para quem quer ter uma vida de consagração ao seu Senhor. E saiba, não há nada mais poderoso do que descobrir e abraçar o propósito de Deus para a sua vida. Avance para que possam acompanhar comigo. Olha lá. Não há nada mais poderoso do que descobrir e abraçar o propósito de Deus para a sua vida. E eu coloquei os dois verbos, descobrir e abraçar, porque tem gente certamente no meio do povo de Deus que ainda nem descobriu. Não descobriu. E eu estou lhe dizendo o verbo abraçar porque alguns já descobriram, mas até agora não abraçaram. Não abraçaram. Tem gente abraçando aquilo que não é propósito de Deus, viu, para a sua vida. E tem gente hoje que precisa abraçar aquilo que sabe que é de Deus. Eu quero desafiar a você a viver o propósito de Deus na sua vida, a viver intensamente e plenamente aquilo que o Senhor tem reservado para você. Agora, há uma segunda coisa, porque eu falei sobre propósito e também falei sobre recomeços, não é? Se eu disse há pouco que você precisa descobrir e abraçar, eu tenho uma segunda palavra. Tente de novo. Comece de novo. Recomece. Algumas vezes lá atrás, hoje em dia eu acho que as pessoas nem fazem isso, a gente fazia prova. E uma das perguntas que normalmente fazíamos, quando as provas eram para a gente escrever, era perguntar: pode apagar? Lembram-se disso? A gente geralmente perguntava: pode apagar?
E alguns de nós o que fazia? Tinha uma folha onde a gente fazia o quê? E depois a gente fazia o quê? Passava limpo. E o grande problema é se o tempo ia dar para fazer o rascunho e depois passar a limpo. Sabe, deixa eu lhe dizer, passe a limpo. Passe a limpo. Passe a limpo. Se rasurou, se perdeu lá em algum momento, Deus é aquele que, sabe aquela angústia daquele menino fazendo prova e que rasurou e que está preocupado e que vai à mesa do professor e pergunta, e agora, o que é que eu faço? E o professor dá um sorriso e lhe dá uma folha nova, uma folha em branco. Esse é o Deus a quem servimos, irmãos. Que olha para mim e para você e diz, olha, comece de novo. Mas no meu ministério, comece de novo. Mas na minha família, comece de novo. Mas na minha vida como empresário profissional, comece de novo. Mas nos meus relacionamentos, comece de novo. Mas na minha relação contigo, Senhor, comece de novo. Eu sei que eu corro o risco daquilo que vou lhe dizer. Mas ainda que você tenha pecado e quebrado 4 dos 10 mandamentos, você ainda pode realizar a vontade de Deus em sua vida. Não permita que a sua queda seja o último capítulo de sua história. Não permita que os seus erros coloquem da sua testa um rótulo, sabe? Frustrado, sabe? Sabe aquela coisa, não dá certo, nunca dará certo. Isso precisa cair por terra em nome de Jesus. Porque o que o Senhor está lhe dizendo é que é possível tentar de novo. E aqui eu volto lá para o texto sagrado do Salmo 101. Aquele que lá no versículo 10 exprime o desejo daquele homem de Deus, dizendo assim, buscarei viver de um modo inculpável. Buscarei viver. Não sei se foi no início, não sei se depois da queda, não sei se reflete a maturidade de quem um dia errou e percebeu que não era tanto quanto imaginava, ou se reflete apenas um sonho apaixonado de um jovem que quer viver na dependência de Deus. Mas todos nós precisamos ter consciência de que as quedas podem se tornar até ministério na vida de alguém. Eu tenho visto hoje gente abençoando pessoas, porque consegue chegar àquele que está caído, dizendo, eu já passei por isso, mas Deus me resgatou, mas Deus me levantou dessa situação. Deus quer usar a sua vida. Deus quer usar a sua vida. Sabem por quê? Porque Davi, ele começa a sua história ainda pequenino, conseguindo vencer um grande gigante, né? Grande gigante é estranho, né, irmão? Mas é um gigante. Mas depois ele é o derrotado. Mas Deus é o Deus dos vencedores e daqueles que foram um dia derrotados. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Deus. O braço do Senhor está sobre nós, o forte braço do Senhor está sobre nós. E sabe, a canção que nós vamos cantar, ela descreve exatamente isso. Que a força não é minha, não é sua. A força é do Senhor. Que o poder não é meu, que o poder não é seu. Nunca foi aquela pedra que destruiu o gigante. Sempre foi o poder do nosso Senhor. Fique de pé nós vamos cantar e vamos falar desta mão poderosa do Senhor sobre nós, sobre o seu povo. Se você está aqui ou em casa acompanhando o culto, celebre ao Senhor nesta hora, faça da canção a expressão do seu coração e de sua alma neste momento. Se a minha alma teme o amanhã e o coração não vê o teu cuidado, se eu não consigo ouvir a tua voz, ainda assim confiarei. Meu Redentor vive, que
se levantará sobre a terra. A tua bondade transbordará meus desertos com misericórdia. Tua forte mão guarda os meus dias, mesmo sem te ver, eu pertenço a ti. O teu perdão me cura, ó Deus, tua cruz me limpa. Eu sei que não mereço, mas me amas com amor sem fim. Eu sei que o meu Redentor vive, que se levantará sobre a terra. A tua bondade transbordará meus desertos com misericórdia. Sem te ver, eu pertenço a ti. O teu perdão me cura, ó Deus, tua cruz me limpa. Eu sei que não mereço, mas me amas com amor. Tua forte mão guarda os meus dias, mesmo sem te ver, eu pertenço a ti. O teu perdão me cura, Deus, tua cruz me limpa. Eu sei que não mereço, mas me amas com amor sem fim. O culto está chegando ao final. E se porventura Deus falou ao seu coração, lhe dizendo: esse é um tempo de recomeço na sua vida, eu não desisti de você. Eu conheço cada detalhe de sua história, e eu sei que esses últimos dias não têm sido bons para você. Talvez Deus tenha lhe trazido nesta manhã aqui para lhe dizer exatamente isso. Tente de novo, persevere, continue, recomece. Você ainda pode ser conhecido e reconhecida como uma mulher ou um homem que fez a vontade de Deus. Quem sabe você esteja aqui hoje ainda tentando discernir o propósito de Deus para a sua vida. E se esse for o seu desejo, colocar-se diante do Senhor dizendo: olha, a minha vida a partir daqui pertencerá ao Senhor. Eu não quero ser dirigido por nenhum outro propósito, nem os meus próprios sonhos. Eu quero fazer aquilo que é o sonho de Deus, o desejo de Deus para a minha vida. Se esse for o seu desejo, no lugar onde você está, você vai orar e vai dizer: Senhor, que a minha vida seja um palco onde a tua vontade irá ser soberana, controlar, dirigir os meus passos. Se você por acaso caiu e quer recomeçar, deixa eu lhe dizer, o Senhor está lhe convidando a retomar os projetos dele em sua vida pessoal. Se houver alguém neste lugar a quem Deus está falando, dizendo: é tempo de recomeço, ou é tempo de estabelecer propósitos. Se você está nos visitando e quiser dizer isso ao Senhor, no seu coração diga assim: Senhor Jesus,
nesta manhã eu coloco a minha vida nas tuas mãos. Diga isso ao Senhor, se este for o seu desejo. Onde quer que esteja, se você fez esta oração, levante uma de suas mãos para que eu possa orar por você. Há alguém aqui assim? Que Deus te abençoe, filho. Que Deus te abençoe, filho. Que Deus o abençoe, que Deus abençoe. Lá atrás, outra mão erguida. Há uma outra mão aqui erguida, um outro braço erguido diante de Deus, erguido diante do Senhor. Há mais, sim, que Deus lhe abençoe, que Deus lhe abençoe, que Deus lhe abençoe. Neste lado tinha a gente dizendo: eu quero isso para a minha vida. Eu quero fazer uma reunião de oração agora, pode ser? Você tem algum constrangimento de vir até aqui, ficar perto de mim, para que eu possa orar com você? Você que ergueu a mão, vem cá, fica aqui, olha, bem pertinho. Vem. E me permita orar pela sua vida. Fica aqui, por favor. Isso, podem vir. Vocês estão entendendo o que estão dizendo a Deus com isso? Senhor, eu estou começando de novo, viu? Eu estou recomeçando a minha história ao teu lado. Venha e me permita orar por você. Podem vir. Deus abençoe os teus filhos, abençoe este casamento, Pai, abençoe esta família, em nome de Jesus. Deus abençoe, Deus abençoe. Há mais alguém que assim queira fazê-lo? Coisa mais linda, meu Deus. Abençoa, Senhor, o teu filho. Toma conta dele, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.